Olá, nós estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos esse livro maravilhoso do livro do Apocalipse. E hoje é o nosso último estudo. Nós veremos os capítulos finais do livro do Apocalipse, que são o capítulo 21 e o capítulo 22, né? Os dois primeiros capítulos de Gênesis relatam o processo da criação de Deus antes do pecado. E os dois últimos capítulos do Apocalipse relatam a restauração que Deus fará após a destruição do pecado. Assim como Deus havia criado o Jardim do Éden para Adão e Eva habitarem, Ele restaurará esta terra destruída pelo pecado e trará novamente o jardim para a nova terra. E o título do nosso estudo hoje é A Nova Terra e a Nova Jerusalém. Existem muitas cidades belas e famosas por suas características. Nova York é a maior cidade do mundo, né? Paris, a cidade luz. Rio de Janeiro é chamada da cidade maravilhosa. Mas a palavra de Deus nos fala de uma cidade que sobrepuja a qualquer outra já vista. A Nova Jerusalém. Jerusalém era considerada a cidade do povo de Deus aqui na terra. Ela foi feita a capital do reino de Judá por Davi, mas ela foi destruída pelos romanos, né, através do imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo. Mas o que Deus tem preparado para os seus filhos? Quando Jesus esteve aqui na terra, alguns dias antes da sua morte, ele conversava com os discípulos, né? E no dia em que ele ceou a última vez com eles, ele lhes fez essa promessa, que está relatada em João 14, do verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Em Hebreus 11:16, nós lemos o seguinte: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A casa de meu pai retrata o cuidado paternal e amoroso que Deus tem por seus filhos. E seremos tratados com esse privilégio de filhos de Deus. Outro termo utilizado é pátria superior. Paulo queria que os crentes sempre se lembrassem que estão de passagem neste mundo, que a sua pátria é outra, bem melhor. O nosso lar é no céu, junto com Cristo e Deus o Pai. Como João chama a cidade que Deus está preparando? Apocalipse 21, verso 1 e 2, nós lemos o seguinte: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Em Hebreus 11:10, nós lemos o seguinte: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, a cidade que Deus está preparando, ela se chama Nova Jerusalém. Agora João tinha a responsabilidade de expressar em palavras humanas uma cena que seria indescritível, algo esplendoroso, magnífico, espetacular. Somente com o auxílio do Espírito Santo seria possível descrever a visão que João teve, pois o próprio apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, 2, no verso 9, nós lemos o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
João tem o privilégio de ver esta cidade resplandecente, a Nova Jerusalém. A nossa imaginação não consegue conceber a ideia de tanta beleza e glória dessa cidade que não pode ser comparada com nada que já tenha sido construído aqui na Terra, em toda a história da humanidade. A Bíblia narra a história de Jerusalém, a capital de Deus aqui na Terra, também conhecida como a Cidade da Paz. Davi a fez a capital do governo judeu. Era o símbolo principal da nação judaica. O próprio Jesus expressou sua lamentação sobre ela quando ele disse, o que está escrito em Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não quisestes. Mas agora então João, ele recebe uma descrição da cidade em visão. O anjo então diz para João o seguinte: quantas portas havia nesta cidade? O que havia de especial nela? Em Apocalipse 22, o verso 12 e 13, nós lemos o seguinte: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Em Ezequiel 48, do verso 30 ao 35, nós encontramos o seguinte relato: são estas saídas da cidade, do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, a porta de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade o nome das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. E do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. E do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, de Irá, Asser e de Naphtali. 18.000 côvados em redor. E a cidade, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Essa realmente será uma cidade muito grande. Cabe, por essas medidas, 18.000 côvados, bilhões de pessoas cabem dentro dessa cidade. Deus, ele chamou Abraão e lhe fez a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas por sua descendência. Encontramos isso em Gênesis 17, do verso 3 a 8. Abraão teve a Isaac e Isaac teve a Jacó, que após uma profunda experiência com Deus no Jaboque, de acordo com Gênesis 32, 28, ele teve o seu nome mudado para Israel. Então Israel teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Hoje não existem mais essas tribos, a nação de Israel, mas Deus fez promessas a Israel espiritual. Em Gálatas 3, do verso 7 ao 9, nós encontramos o relato de que os que são espirituais é que são considerados filhos de Abraão. E ele vai cumprir o que prometeu a Abraão. E toda a sua descendência será acolhida dentro da Nova Jerusalém. Ok? Quantos fundamentos então terão a cidade e que nomes estão relacionados com eles? Apocalipse 21, 14, nós lemos o seguinte: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ok? Quando João vê a Nova Jerusalém, ele não mais a relaciona com a Jerusalém que ele conhecia, até porque esta já havia sido destruída havia mais de 20 anos. O significado destes nomes escritos nas portas e nos fundamentos refere-se aos povos do Antigo e do Novo Concerto.
certo? Por isso que as portas têm o nome das 12 tribos de Israel, fazendo menção aos antigos, às pessoas que viveram antes de Cristo, né? E os fundamentos têm o nome dos apóstolos, representando as pessoas que aceitaram Jesus depois da sua morte, que poderiam entrar nela, certo? Isso indica que qualquer pessoa que aceitar a Jesus como Salvador, independente da sua nacionalidade, raça ou cor, terá o privilégio de adentrar os portais da Santa Cidade. O convite é estendido a todos. Deus não quer que ninguém fique de fora, mas que todos aceitem o seu convite de amor. Qual o formato e de que material é feita esta cidade? Em Apocalipse 21, 16 e 18, nós lemos o seguinte: a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Que outras características então há nessa cidade? Apocalipse 21, de 23 a 26, lemos o seguinte: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Na Nova Jerusalém, Deus será a fonte de luz e energia. Ela será alimentada pela luz que emana do próprio Deus. Ele mesmo habitará com seu povo. Que maravilhoso presente, habitar junto ao próprio Deus. No meio da cidade há algo especial. E o que é? Em Apocalipse 22, 2, nós encontramos o seguinte: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. A árvore da vida que estava no Éden estará na santa cidade de Deus. Revigorante e curativa, produzindo uma grande variedade de frutos constantemente, né? A cada mês produzindo um novo fruto, ok? E quem ficará de fora da santa cidade? Em Apocalipse 21, 8, nós lemos o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E Apocalipse 22, 15 nos diz o seguinte: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Deus construiu essa cidade para todos os seres humanos, para que todos possam morar nela. Mas infelizmente nem todos irão entrar na nova cidade. Por que então que essas pessoas que são relatadas aqui nesse verso ficarão de fora? Por exemplo, os covardes. Bem, muitos querem seguir a Jesus, mas não querem confessá-lo publicamente. Não querem confessar sua fé nele por medo de retaliação dos amigos, dos colegas de trabalho, por medo até mesmo de perder o emprego ou o prestígio social. E os incrédulos, por que eles ficarão de fora? Muitos ficarão de fora da nova cidade por falta de fé na palavra de Deus. Acham que ser erudito é descrer na Bíblia e dos ensinamentos de Deus, né? E por último, os mentirosos. Por que os mentirosos ficarão de fora? Os que falam mentiras e agem enganosamente, eles não estarão entre os salvos,
certo? Aqueles que não aprenderam a amar a Jesus, eles serão muito infelizes na nova terra. E por isso, então, ele não poderá levá-los para lá, certo? Então, por isso, queridos, nós precisamos aprender a amar a Jesus enquanto nós estamos aqui nessa terra, né? Porque Jesus só vai levar consigo aqueles que aprenderam a ser seu amigo, aqueles que desenvolveram um relacionamento muito pessoal com Jesus. Mas, por outro lado, quem poderá entrar então na nova cidade? Em Apocalipse 21, 27, nós encontramos o seguinte relato: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E Apocalipse 22, 14 nos diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, certo? Então, só vai entrar na Nova Jerusalém os que tiverem seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro, e naqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, que entregaram a sua vida inteiramente a Ele, certo? Já imaginou viver num lugar onde nunca mais haverá maldade de tipo algum, nem injustiças, nem abusos, nem doenças e nem morte? Gente, de fato isso deve ser maravilhoso. A nossa mente nem consegue imaginar quão bom isso será. Assim como Adão se alegrava ao entrar no jardim do Éden, todos os salvos rejubilarão ao adentrar as portas da cidade santa. Todos os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, todos os que têm os seus nomes escritos no livro da vida. E depois de restaurada, a terra será como no início, tudo muito bom, de acordo com Gênesis 1, verso 31. Deus acabou a criação de toda a terra no 7º dia, né? Descansando nesse dia. Ele abençoou e santificou o 7º dia da semana. Este dia ele o separou dos demais para que o ser humano o adorasse, relembrando que ele é o Criador. Ou seja, esse dia é o sábado, de acordo com Gênesis 2, do verso 1 ao 3. E na nova terra, nós continuaremos a celebrar esse dia, o sábado, como o dia santo ao Senhor. Esse relato se encontra em Isaías 66, nos versos 22 e 23. Mas por que a terra precisa ser restaurada? De acordo com Isaías 24, versos 5 e 6, a gente lê o seguinte: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Ao criar Adão e Eva, Deus lhes ordenou que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comessem, certamente eles morreriam. Isso se encontra em Gênesis 2, no verso 16 e 17. Mas, infelizmente, eles desobedeceram. Então o mal entrou no mundo e causou todo o estrago que nós presenciamos até o dia de hoje. E a terra então foi amaldiçoada, né? E a maldade cresceu tanto que foi preciso destruir o mundo pelo dilúvio. Em Gênesis 6:17 encontramos também o relato desse fato, né? Mas em breve essa terra ela será destruída pelo fogo, como disse o apóstolo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3, o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios.
E quando ocorrerá essa restauração? Em Apocalipse 15:1, nós lemos o seguinte: eu vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Apocalipse 27, nós lemos o seguinte: quando, porém, se completares 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E Apocalipse 20, 14 e 15, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, após as 7 últimas pragas, a terra estará totalmente destruída e desolada, né? E então Jesus volta, leva os salvos para o céu. Todos os ímpios estarão mortos e Satanás aprisionado neste mundo durante 1000 anos. E ao final do milênio, os ímpios ressuscitam. Satanás ainda tentará enganá-los e avançarão contra a cidade santa que desce do céu com todos os salvos nela. Então desce fogo do céu e consome todos os ímpios, o diabo e seus anjos. Este mesmo fogo que destrói o pecado, destrói Satanás, os ímpios e os seus anjos, esse mesmo fogo é o que vai purificar essa terra. Ok? Então, depois de todas essas maravilhas que Deus vai fazer, qual será o maior presente para os salvos? Em Apocalipse 21:3 nós lemos o seguinte: então eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. A Nova Jerusalém, queridos, será a capital da nova terra. O nome Jerusalém significa cidade da paz. E finalmente a tão almejada paz será alcançada. E o trono de Deus estará aqui na terra. Ele governará todo o universo a partir do planeta Terra. Vocês já imaginaram quão precioso, quão maravilhoso será isso? O próprio Deus Todo-Poderoso virá habitar aqui na Terra conosco, com os seres humanos. E eles estarão a serviço do Todo-Poderoso. Então, como será a vida na nova terra? Em Isaías 65, dos versos 21 a 25, nós lemos o seguinte: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Em Apocalipse 21, 4 e 5, nós encontramos o seguinte relato: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo será perfeito, meus queridos, na nova terra. Nenhuma sombra de maldade, nenhum pecado, nem morte, nem dor, nem lágrima, nem tristeza mais alguma. Deus fará tudo novo de novo. Os salvos interagirão com os seres celestiais bem de perto, né? A principal atividade dos salvos será a adoração a Deus, com cânticos e louvores àqueles que os redimiu, e se tornando homem a fim de nos salvar. E o principal louvor dos salvos será pela gratidão que sentem ao serem redimidos pelo sangue do Cordeiro.
Mas que certeza nós temos de que nunca mais o mal existirá? Em Apocalipse 21:5 nós encontramos o seguinte relato: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Em Apocalipse 65:17 nós lemos o seguinte: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Apocalipse 22:3 Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Deus, querido, nos deu uma muito preciosa promessa. Em Isaías 32:18 nós lemos o seguinte: O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Os salvos por Jesus estarão aguardando essa tão bendita esperança que se concretizará quando Jesus voltar a essa terra. E, por enquanto, ele ainda está de braços abertos para receber todo o que quiser, pois a sua graça ainda está disponível a todos, de acordo com Tito 2:11. Mas, meus queridos, chegará o dia em que a porta da graça irá se fechar. Portanto, o momento de nós aceitarmos o seu convite é hoje, é agora. Jesus ainda está nos chamando para que a gente possa cear com Ele e Ele conosco. E eu encerro o nosso estudo do livro do Apocalipse com as seguintes palavras, de Apocalipse 5:13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E concluo com a citação do grande conflito na página 294. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou e emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor. Querido, que você aceite esse convite de salvação que Jesus ainda está fazendo. Um dia a porta da graça vai se fechar e não haverá mais chance de salvação para ninguém. Hoje é o dia de salvação. Jesus está chamando a todos para que aceite essa dádiva que Ele ofereceu a nós através da morte de Jesus. Então, o meu apelo para você, o desejo do meu coração é que você aceite esse convite enquanto há tempo. Que Deus te abençoe e que você busque conhecer cada vez mais sobre a sua palavra, conhecer mais sobre esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, mas também esse Deus de justiça, que Ele vai dar a cada um de acordo com a escolha que fez. Que Deus te abençoe e que você se coloque sempre nas mãos do Senhor. Fiquem com Deus.